Graça e paz. Eu queria meditar com você sobre o tema neste momento, prudência ou fé. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus está enviando os discípulos de 2 a 2 e ele está dizendo assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E aí que ele vai falar sobre a prudência. Ele vai dizer assim: sede prudentes como as serpentes e simples como os pombos. Prudência ou fé? A gente vê ali que a prudência não tem nada a ver com medo, né? Porque Jesus está enviando os discípulos para uma situação de perigo, uma situação de risco. Ele está enviando os seus discípulos e dizendo assim: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. E ele envia então os seus discípulos, e aí ele vai falar sobre a prudência. Então a gente vê claramente ali, meu irmão, que prudência não tem nada a ver com medo. E muitas vezes as pessoas, às vezes com medo, a pessoa fala assim: não, estou sendo prudente. Nem sempre. Muitas vezes a pessoa está mesmo com medo, porque Jesus estava enviando os discípulos para uma situação de risco, uma situação de perigo. Ele estava falando ali, na verdade, meu irmão, que era para eles serem prudentes, para eles terem um certo cuidado. Mas ele não estava dizendo para os discípulos ficarem com medo, trancados, ao contrário. Estava enviando-os, ou seja, eles tinham que sair da zona de conforto. E aí, então, eu fiquei meditando sobre essas coisas, meu irmão, sobre prudência. Que, na verdade, o que é a prudência de verdade, né? Nós vemos Jesus enviando os seus discípulos. E aí eu fiquei meditando sobre alguns personagens da Bíblia que tiveram situações assim de fé, que eles tiveram que tomar uma atitude de fé. E a prudência e a fé, meu irmão, muitas vezes pode até caminhar junto. A pessoa ter fé, não, eu tenho fé e ao mesmo tempo eu posso ter prudência. Mas em algumas situações, meu irmão, você vai ter que escolher entre a fé e a prudência, porque tem hora que Deus nos chama para alguma situação que você vai ter que exercer a fé, e para quem está de fora olhando, observando, as pessoas vão dizer assim: ele está sendo imprudente. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tinha família, tudo, e ele estava sendo imprudente, ou ele estava exercendo a fé? Ele sai em obediência, ele sai por fé. Por exemplo, Gideão. Já pensou Gideão na guerra? Ele tinha 32 mil soldados, alguém poderia... Não, ele está tranquilo ainda. E aí ele dispensa ali, no primeiro momento, 22 mil soldados, ficam 10 mil, depois daqueles 10 mil sobram apenas 300, e ele vai para uma guerra, para um inimigo infinitamente maior em número, e ele vai para a guerra com 300. E ele vence aquela guerra, porque na verdade não foi ele que venceu, foi o Senhor que guerreou por eles. Mas a questão é o seguinte: alguém poderia ter dito de Gideão: ele foi imprudente. Com apenas 300 homens, ele está saindo, isso é imprudência. Então, nesses momentos, meu irmão, a gente tem que escolher fé ou prudência, né? Porque tem momentos que Deus nos chama a andar por fé, que a gente não vai ter muita prudência, não. Vai ser fé, fé e fé. É confiar, confiar e confiar. Poderíamos citar aqui Daniel, quando saiu aquele decreto que ele não podia mais orar, né? E muitos crentes naquela época iam dizer para Daniel: Daniel, você está sendo imprudente, o rei já decretou para você não orar, já foi decretado, né? O decreto dos medos e dos persas não se pode revogar. E Daniel, ele orava. Para alguns era imprudência, mas na verdade Daniel estava exercendo a sua fé. Meu irmão, fé ou prudência? Os discípulos, quando deixaram tudo para seguir a Jesus, alguém diria: esses discípulos estão sendo imprudentes, mas eles estavam apenas exercendo a sua fé. E Jesus nunca deixou faltar para eles, para suas famílias, com certeza. Mas muita gente ia taxar os discípulos como imprudentes naquele tempo. Pedro, quando andou sobre as águas,
né? Talvez os que ficaram no barco poderiam ter falado assim: Pedro, isso é imprudência, isso é loucura. Mas Pedro foi o único que andou sobre as águas, ainda que ele não teve 100% de sucesso, mas foi o único que andou sobre as águas, porque ele foi por fé e não preocupado com ser prudente ou imprudente. Os discípulos, quando foram proibidos de pregar lá em Atos, no comecinho ali da igreja, né, eles não poderiam pregar, e eles pregavam a si mesmos, e alguém poderia dizer: esses discípulos eles estão sendo imprudentes, estão obedecendo às autoridades, desobedecendo às autoridades. E teve uma palavra que Pedro falou assim: importa mais obedecer aos homens do que a Deus. Então, meu irmão, fé ou prudência? Estevão morreu. Alguns diriam, talvez hoje, nos dias de hoje, ele morreu apedrejado. Alguns diriam, muitos crentes, eu creio, diria, a maioria talvez, iam dizer assim: Estevão foi imprudente, mas Estevão morreu por fé. E quando ele estava morrendo, ele teve aquela revelação: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Fé ou prudência? Prudência ou fé, meu irmão? Vai chegar um momento que na nossa vida que a gente tem que escolher. Chega momentos todos os dias na nossa vida que a gente vai ter que escolher: eu vou ser prudente nessa situação aqui, ou eu vou confiar, ou eu vou ter fé no meu Deus? Qual será a sua escolha, meu irmão? Qual será a sua escolha? Prudência ou fé? Tem alguns momentos que você vai ter que fazer essa escolha: ser prudente ou confiar no Senhor, saber que o Senhor vai te guardar, vai te proteger e vai usar a sua vida, e no nome de Jesus. Deus te abençoe. Entre a fé e a prudência, fique sempre com a fé, meu irmão. Um abraço.